Norte Excel é, na verdade, uma associação para um centro de excelência em dispositivos médicos. Na verdade, o que se pretende com este centro de excelência é conseguir implementar na região Norte um centro que permita estabelecer a ponte entre a massa crítica que já existe e que é excelente, mas que não tem vindo a ter oportunidade de passar a tecnologia para o mercado, e o mercado que eventualmente, e a indústria que eventualmente também se encontra um bocadinho aliado daquilo que é o setor dos dispositivos médicos. Aliás, é por isso que nós somos considerados uma região de baixo desempenho, não só ao Norte como Portugal no seu todo, ao nível da investigação e a nível da inovação. E é nesse contexto do nosso baixo desempenho a nível nacional que nós estamos a tentar dinamizar a massa crítica que já existe para melhorar esse desempenho, e é nesse contexto que surge então esta candidatura a um projeto do Widespread Teaming, do Horizonte 2020, que entretanto o que pretende basicamente é tentar utilizar o conhecimento dos centros de excelência que já existem a nível europeu e transferir esse conhecimento para nós, de forma a que nós possamos dinamizá-lo cá também e no fundo alavancar aquilo que é o nosso nível de tecnologia e de inovação na região Norte. Há aqui uma tentativa de dinamizar aquilo que é a nossa atividade e percebermos que ela tem que ter algum interesse para a sociedade, e esse interesse último para a sociedade diz respeito à possibilidade de comercializar um produto e de a sociedade em geral ter acesso a esse produto, ou seja, não é de todo relevante que eu faça biosensores para o rastreio do cancro, quando na verdade eles depois podem não passar para o mercado. Já várias pessoas me perguntaram o que é que aconteceu ao meu biosensor, ele já está desenvolvido, mas ele está no laboratório e não vai possivelmente passar para o mercado. E portanto, depois há também um hiato depois por parte do setor industrial, que é a nossa ligação e a nossa capacidade de ligação, que sem algum financiamento torna-se muito difícil, porque a nossa massa industrial não está propriamente adaptada a este tipo de valência, investir em investigação para conseguir depois ter um retorno financeiro, até porque a investigação tem uma taxa de erro muito alta relativamente aos resultados que podem ser previsíveis. Por isso é que a investigação, se já tivessem feito, se fosse um sucesso, já não precisávamos de investigar. Portanto, no resultado, este projeto vai acabar por fazer uma ponte entre as duas e com um financiamento a nível europeu, e que, portanto, vai permitir que essa ponte seja real, porque nós, até uma pequena parte dos investigadores pode ter essa vontade, mas depois falta associar os interesses industriais e que os interesses de investigação estejam associados e alinhados com aquilo que é sintonizados, não é? Sintonizados com a parte da produção. Eu posso ter um industrial da cortiça muito interessado em fazer investigação, mas se eu não trabalhar com a cortiça, isso para mim não tem interesse. E, portanto, em termos práticos, tem que haver aqui um alinhamento perfeito e tem que haver também um investimento. E eu acho que o Norte Excel o que vai trazer vai ser isso, essa capacidade, esse interesse, essa motivação de alinhar a massa crítica que está e de trazer também o setor, a indústria, que possa eventualmente ter interesses na comercialização e na disponibilidade desses materiais para a comunidade em geral. Eu estou, começando assim a história da base, eu estou numa área que é muito multidisciplinar, e então essa multidisciplinaridade toda, que eu acho que é onde se encontra assim o foco da ciência nos dias que correm, porque a ciência nos pilares essenciais já foi encontrada há muitos anos atrás, e portanto é nestas áreas de interface que há coisas novas a acontecerem muito interessantes. E eu sou licenciada em Ciências Farmacêuticas e tenho um doutoramento em Química Analítica, e entretanto vim dar aulas a um curso de Engenharia Química, e portanto no meio desta panóplia de informação, alicerçada com os avanços da nanotecnologia, que são sempre essenciais, desde 2011 eu fundei um grupo de investigação que se chama Biomark Sensor Research e que tem por missão utilizar nanomateriais e materiais que possam vir a ser utilizados no diagnóstico de algumas doenças no contexto da saúde. Se estivermos a falar no contexto da saúde, que é o contexto em que estamos aqui centrados. E desde então, em 2012, eu recebi uma bolsa da European Research Council, que é uma starting grant, que tinha por missão criar uns dispositivos muito diferentes daqueles que existem. E eu vou mais ou menos tentar explicar o que é que são estes dispositivos. Se eu imaginar uma tira da diabetes, para quem é diabético, nós temos um dispositivo que é um biosensor, que é aquela tira da diabetes. Só que ela precisa de uma caixinha elétrica e ela precisa de um readout, que é um leitor eletrónico, e o que eu propus à European Research Council e que achou por bem financiar foi ficar apenas com a tira e deitar fora essa caixa e fazer este conceito, não neste caso para a diabetes, porque já existe muita tecnologia avançada nessa área, mas sim para biomarcadores do cancro, sendo que é a segunda doença com maior prevalência a nível europeu.
E, portanto, a minha proposta era associar o biosensor enquanto dispositivo a que ela tira, mas associá-lo a uma célula fotovoltaica. É importante a nível mundial. Se eu quiser sustentabilidade para os nossos sistemas e se eu quiser pegar numa tira e deitá-la fora, eu preciso ter um sistema que seja altamente sustentável, que não seja dependente de nenhum recurso. E isto nota-se assim de uma forma concreta se eu fosse para a Etiópia. Se eu precisasse de corrente ou precisar de pilhas e não tiver pilhas, não vou deixar de monitorizar a glucose ou outro elemento qualquer. Neste caso foram os biomarcadores de cancro, foram alvo de estudo, mas este dispositivo tem aplicação em qualquer biomarcador, qualquer molécula que circule no sangue e que seja indicador de um estado de saúde ou de doença. Portanto, assim, os nossos pilares assim mais relevantes são, de facto, os sensores elétricos, os biosensores elétricos, porque estão baseados num princípio elétrico, são altamente sensíveis e são muito bons, tal como se vê através da diabetes. Depois estão a fusão da autonomia desses elétricos e consegui-lo através de várias abordagens, como as células fotovoltaicas ou as células de combustível, ou outras, porque estamos a explorar outras abordagens nesse sentido. E depois ter os sensores de transdução óptica, que são excelentes para quem manuseia, desde que consigam dar uma informação. Esta informação óptica às vezes precisa de um smartphone, uma fotografia para gerir as coordenadas de cor e dar uma concentração, dar uma quantidade mais rigorosa, que às vezes é preciso para o diagnóstico.